falando em economia, quem acordou cedinho para nos deixar informado, para a gente debater um pouquinho o aumento da gasolina e essa crise que o mundo vive, é o doutor João. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Carlinho. Logo cedo aí, começar bem uma quarta-feira. Ô, doutor, eu queria entender, sabe por quê? Não fizeram uma lei aí que ia tirar os impostos, ia baixar a carga tributária, isso ia impactar no combustível. Aí eles fazem a lei e já vem o aumento? Dá para entender isso? Foi uma infelicidade que ocorreu aí, um descompasso. Na verdade, como é um pouco moroso a questão da legislação, você tem que passar por Câmara de Deputados, depois senadores. Por fim, está aprovado nas duas esferas, só que falta sanção pelo presidente. Quem trabalha nesse mercado aí está prevendo que a partir já dos primeiros dias de julho venha a ter essa redução. Vai ser fixado o ICMS em 17%, Carlinhos. Isso vai dar uma redução real? Depende do estado. O que acontece? O Paraná, por exemplo, o ICMS sobre combustível é 29%. Já São Paulo seria 25%. E Rio de Janeiro, absurdos 34%. Então, por lá, surtiria mais o efeito na queda do preço. Aqui também, né? Porque de 29 para 17 seriam 12% a menos, perdão. Esse último aumento, quanto foi do combustível? Os aumentos que ocorreram foram na gasolina e diesel de 3,86 para 4,06, né, no último sábado. Foi 5,18% e o diesel 4,91 para 5,61, esse que estava mais contido. Quer dizer que volta abaixo do valor que estava, então? Não, isso aqui eu estou falando que vai aumentar, né? Os preços que a gente vai ser praticado aí. Não, mas a hora que essa lei entrar em vigor, volta ao normal, mais ou menos, ou não? O esperado é pelo menos compensar. Por isso que o interessante era terem sancionado isso antes de ter essa necessidade do aumento. Por que está acontecendo dessa forma? Num determinado momento, depois que se tornou flexível os preços praticados com a paridade internacional, todo mundo já deve ter ouvido falar. É commodities, né, doutor? Sim, por isso que tem que acompanhar. Aí o que ocorria? A cada dia era colocado um novo preço e determinaram, olha, fica oscilando demais. Ainda mais num período desse com uma guerra. E a gente viu que o barril do petróleo, de repente, saiu de 65, 70, foi para 130. Aí teve dois momentos, já depois do início da guerra, que chegou a baixar para menos de $100. Então, estava tendo muita oscilação, imprevisível. Colocaram, vamos deixar um determinado período para daí sim vir a questão do aumento. Aí o que ocorre? Eles perceberam que começou realmente a ficar defasado em relação ao preço internacional. A gente sabe, por exemplo, que tem importadoras que atuam no país. Então, para conseguir abastecer, vem de fora. Não só petróleo, até combustível, produto final, gasolina e diesel. O que o brasileiro não consegue entender é o seguinte, a Petrobras vai e diz, nós somos autossuficientes na produção de combustível. Aí... É que quando você pega o que produz e o que consome, realmente tem um superávit. Acontece que daí o tipo do nosso petróleo não é o próprio para ser refinado numa grande maioria das nossas refinarias internas, então acabamos exportando o petróleo bruto. Quer dizer que nós fizemos refinarias que não dá para refinar o nosso próprio combustível. Elas são antigas, né? Lá da década de 70, era feita para o petróleo que vinha da Arábia ou talvez algum país da África. Agora, o que pensou? Por que lá nos Estados Unidos tem 130, 140 refinarias e lá então produz tanto combustível em abundância que eles exportam para o Brasil? A gente tinha que ter isso aqui também. Foi um erro estratégico lá atrás, centralizar tudo numa única companhia estatal. A extração, o refino, a distribuição. Então, o que pensou-se? Para tentar corrigir a questão, se a gente deixar todas as refinarias internas sendo de uma única companhia, não vai vir ninguém de fora querer aportar, investir bilhões de dólares e construir uma 18ª refinaria. Nós temos umas 17, né? Então, a gente tem que primeiro privatizar, vender essas que nós temos para não ter esse grande player no mercado e começar a ficar mais interessante, menos arriscado para quem seria um potencial investidor. Aí o que acontece? Privatiza ali algumas, por exemplo, acho que na região ali da Bahia é privatizada. Essa daí não atende mais aos interesses do governo. Então, se ele simplesmente colocar um preço que está aquém daquele que é o praticado no mercado internacional, essa refinaria prefere exportar.
né? Então a gente tem um problema duplo. Esse é um dos importadores que, para fornecer para o mercado interno, tem que trazer de fora, aí começa a ficar desinteressante e tomar prejuízo. Aí eles param de operar, começa a faltar produto no mercado, e era o risco do desabastecimento, por isso que foi elevado os preços. E outra é as refinarias, que são privatizadas, que é interessante a gente exportar do que vender aqui internamente, preço mais reduzido. O doutora Marineide de Paysandu está perguntando, mas vem cá, o dinheiro que foi gasto para fazer essas refinarias, para obter esse petróleo, é brasileiro? É do povo brasileiro? Se a gente for ver, Carlinhos, lá atrás, pode ter sido até recursos públicos, através de endividamento, arrecadação, só que a Petrobras é uma empresa mista. Então... Não seria o caso de vender essa Petrobras, então, já que o combustível não é nosso? Carlinhos, eu acho assim, tá ruim do jeito que tá, mas pode ficar pior. Porque qual foi a experiência que nós tivemos? Hoje nós não somos o pior do mundo, acho que, de combustível. Nós perdemos para o Paraguai. Por que o nosso combustível é mais caro do que o do Paraguai? Antes era o imposto, agora é o quê? Não, boa parte é o imposto, a carga tributária ela é muito pesada. Igual eu coloquei para vocês, só o ICMS é uma parte que compete ao Estado. Nós temos também a CID, o PIS e COFINS, que vai para a União. Então você pode colocar, se só no Rio de Janeiro dá 34%, coloca os federais para ver se não dá mais da metade de imposto. Doutor, mas se vender a Petrobras, o dinheiro vai voltar para o Brasil que vendeu. O que muda para a gente? Nós vamos ter que comprar esse combustível. Hoje nós mandamos para fora para depois refinar, para depois pagar o preço, não é? Mais ou menos isso que nós fazemos? O nosso combustível vai tudo para fora, não vai? Acabaram de privatizar a Eletrobras. O que foi feito? Se existia o domínio 50% mais um das ações por parte do governo, que seria a União e o BNDES, eles ampliaram o número de ações vendendo, fazendo uma grande captação lá de, a princípio, de 34 bilhões e depois, nos próximos anos, vão fazer alguns outros tipos de subscrição para maior volume de recursos, mas a ideia é agora pegar esse capital e investir de uma maneira a melhorar a questão da distribuição, geração de energia. Então, poderia ser feito algo nesse sentido com a Petrobras, mas se a Petrobras começa a ter 50% menos um, o governo não pode simplesmente vir intervir e falar assim, o preço vai ser esse, mas não está intervindo, não está intervindo. De certa forma está intervindo. Hoje nós estamos regulados pelo mercado internacional, não é? Pelos preços das commodities. Sim, mas não é imediatamente e, de certa forma, ainda... Quer dizer que em outros países está mais caro que no Brasil? O combustível ele elevou todos os países do mundo. Eu estava vendo uma matéria... Mas o Brasil é o país mais barato por ser a Petrobras? Não é nem o mais barato, por incrível que pareça, não é nem o mais caro. Né? Esse problema do combustível... É que a realidade dos outros países também não dá para comparar com a do brasileiro. Carlinhos, eu estava vendo uma matéria, no Reino Unido as pessoas estão forjando atestado médico para não ir trabalhar, para não ter que gastar combustível. Você pensa comigo, uma pessoa que de repente ganha, sei lá, R$ 2.500, R$ 3.000. Então, se ela dividir pelo número de dias no mês, ela ganha R$ 100 por dia. Se você, numa necessidade, a pessoa tem moto, precisa ir de Uber, às vezes toma para ir para voltar, gasta 24, 26, deu R$ 50, perdeu metade do valor de um dia de trabalho em 8 horas com 2 corridas de carro. Então, doutor, mas tem solução essa crise mundial? Quer dizer, tudo por causa da guerra. Tá. Mas o país não anda bem, né? Porque se tivesse bem, não precisava estar... O povo não ganha bem para poder pagar esse combustível hoje, né? Carlinho, há 2 anos atrás, o salário mínimo era de 1.045, a gasolina era 4. Então a gente comprava 260 litros. Hoje, o salário mínimo é 1.212 e a gasolina vai para 7,60. Quanto compra, doutor? 160 litros. Então a gente compra 100 litros a menos. Então, mas como que o povo vai viver num mundo como esse? Aí, tipo, os impostos saem de nós, em todos os meios. Sai na energia elétrica, sai no combustível, sai no ar que a gente respira, mas, em contrapartida, só pega o nosso dinheiro e usa para a Petrobras, mas não volta para nós, volta para quem esse dinheiro, então? Deve voltar para o bolso dos políticos, certo? A gente tem que aprender a votar e escolher bem nas próximas eleições, a hora é agora, né, Carlinho? Então, a verdade, o Brasil, ele arrecada demais, a tributação está num patamar recorde, beirando aos 34%, é mais do que 1/3, nunca esteve tão elevado. E como não se bastasse, o governo ou o Estado, ele gasta mais do que arrecada. O cara consegue ainda ingerir, né? Eu digo, isso aqui eu falo todo dia, enquanto os políticos não caem na real, que a nossa máquina é muito pesada.
para que o brasileiro carregue esse peso. Eu vou falar para você, não dá para falar o que a gente tem que fazer, porque assim, votar é muito complicado hoje, a gente tem que escolher. Mas é duro que a gente erra demais, porque é difícil acertar esse tal político também, que vai fazer a diferença, né? E aí, como é que fica? Como ficamos nessa roda giratória? Você pega uma Assembleia Legislativa, por exemplo, com mais de 50 deputados. Você pega um Congresso Nacional com mais de 500 deputados. O problema não são nem os deputados, são uns monte de assessores que vêm junto com esses deputados. Aí você pega esse monte de ministério. Como é que paga essa conta? Porque se é lá na nossa empresa, o que você faz? Não, vamos reduzir aqui, né? Vamos mandar esse funcionário embora, esse aqui faz 2. Não, lá no público não precisa. Vamos aumentar a carga tributária. É fácil para eles. E, na verdade, foi o mecanismo. Nos anos de pandemia, houve um gasto excessivo. Lógico que, por conta dos auxílios, tivemos muitos problemas e também foi concedido créditos e ações nesse sentido ali. Agora, imaginou-se que a dívida seria diluída ao longo de anos, talvez 10, 20, 30 anos, e a coisa meio que foi paga de uma hora para outra. O Bizunga de Paysandu está perguntando aqui, doutor, mas se é tão ruim privatizar, por que para a Telepar funcionou? Convenhamos, eu acho que é um outro setor. Você acha que se não tivesse privatizado a Telepar, não teriam surgido iPhone 10, 20 e toda a tecnologia 3G, 4G e 5G? Foi uma coisa mundial. É um outro tipo de prestação de serviço, é mais tecnológico. Obviamente, deu certo quando você tirou um único agente, colocou 4 grandes, é um oligopólio ainda assim, mas elas competem entre si e isso tende a favorecer. Agora, no Brasil... Mas essa falta de competitividade no combustível pode ser um dos problemas. Pois é, mas nós vamos competir com quem na questão da extração do petróleo, que é onde a Petrobras está focando mais as suas energias daqui para frente, uma vez que pretende privatizar todas as refinarias. Quem que nós vamos trazer no mundo para extrair petróleo lá nas profundezas do oceano? É só nós que temos essa tecnologia. Nos outros países não é assim que se extrai petróleo. Mas vale a pena tirar esse petróleo do fundo do oceano? Ele tem um custo. Eu me lembro que uma vez conversando com o amigo Júlio Augusto, ele fala que o custo de uma Arábia Saudita é muito mais baixo. Vamos supor que custa $10 ou nem isso, porque você cavuca ali e o negócio já está jorrando. Agora, você vem no Brasil que você tem que afundar um submarino lá e furar e daí trazer e aquelas plataformas, daqui a pouco uma funda, você perde não sei quantos bilhões de reais. É tudo mais custoso, uma dificuldade mais elevada. Agora, ainda não seria assim, mais barato comprar o mais barato lá? Também foi sempre assim, né? Mas a ideia da gente tentar não se submeter às crises internacionais, desabastecimento, justamente por isso que ao encontrar aqui no Brasil, optou-se por investir em tecnologias que nos permitisse fazer essa extração. Doutor, mas onde nós estamos errados? A economia não está dando certo, se for olhar friamente. Vamos pensar. Nesse momento atual, por conta da guerra, a gente vive uma dependência... Mas antes, se for falar da guerra, antes era o coronavírus. Então, como é que nós vamos fazer? A gente vê lá da nossa fundação, o colonialismo, com a expropriação do ouro, não tinha lá o Tiradentes que reclamava, coitado, o cara foi enforcado por conta de questionar os 20% de imposto, que era um quinto, Se o senhor fosse ministro da Economia do Brasil, o que o senhor faria? Meu pai amado, Carlinhos. Pelo jeito tá complicado, hein? Está bem complicado, porque se eu elevar demais gastos públicos, eu acabo aumentando o déficit. Esse corte da máquina é inevitável, né? Se não houver esse corte da máquina, vai chegar um momento que o Brasil uma obviedade. Por isso que eu não falo que, mais uma vez, a solução é reforma tributária, porque o Brasil é todo descentralizado. Estado, município, tem ICMS, ISS, tem substituição tributária, regime PIS/COFINS monofásico, diferimento de alíquota, tem coisa que é sobre base de cálculo presumida, outra é sobre apuração de resultado, todo mundo tenta forjar as coisas, daí tem imposto de renda da pessoa física, recai muito sobre o consumo, ao invés de sobre a renda efetiva, que daí aquele que consegue contribuir mais, que são os ricos, não é uma luta de rico contra pobre, o cara poderia sim contribuir mais do que aquele coitado que está ganhando menos e proporcionalmente o que ele paga imposto é 60%. O problema é que no Brasil paga imposto para comprar o feijão, paga imposto do feijão e paga... Não só pagar imposto, Carlinhos. Eu pago imposto, mas eu pago plano de saúde, eu pago empresa de vigilância, eu pago educação privada. Então, aquilo que eu arco
com o imposto, a minha contribuição ela não volta, ela não retorna para mim, em termos de serviço. Por isso dá revolta. E como não se bastasse, se não fosse toda essa ineficiência, quando você pega o demonstrativo resultado do Estado e vê que ele só fecha no vermelho, pô, aí que a gente fica ainda mais indignado. Nós somos mal administrados, essa é a verdade. De certa forma, sim. Por isso que é importante, quando você vai optar aí na questão de eleger um candidato, veja o aspecto técnico da pessoa, qual que foi se ele já teve uma empresa, como se ele tem alguma coisa assim, ações, né, ao longo da carreira profissional, que valida que efetivamente ele tem a capacidade de chegar lá e ter a compreensão numérica. Porque o problema são números, né? Já diria o Platão, os números governam o mundo e a gente está sendo governado no Brasil por números negativos, é ano atrás ano. Só no ano passado que deu um superávit ali, mas que logo já vai virar para déficit de novo e daí a tendência é a dívida aumentar. E outra, a dívida está alta de qualquer maneira, não podemos comemorar porque está lá em 80% não, porque a Selic acabou de aumentar para 3,25%, vê o custo que da dívida que não é 10%, ó, se é 80% e o PIB do Brasil for 8 trilhões de reais, então 80% da dívida vai ser 6 trilhões alguma coisa, aí você joga 13%, não sei o que, dá 800 bilhões de reais. O Bolsa Família dá 60 bilhões de reais. Quantos Bolsa Família a gente não perde em juros? Entendeu? Estamos perdidos, falar a verdade. O problema não é só do Brasil não, Carlinhos. Eu colocaria a seguinte orientação. Toma um pouco cuidado e... Vocês lembram lá em 2015? Eu via muito na Band, foi quando eu comecei a aparecer mais, Carlinhos, justamente dando dicas de orçamento doméstico, familiar, como se controlar, registrar o que você recebe, tentar aumentar as receitas, empreendendo, buscando novas fontes, mas vendo todos os seus custos e apurando o resultado para gerar reserva. Tem que ser feito isso novamente, porque o momento é conturbado daqui para frente. Doutor, vamos fazer essa listinha que o senhor falou aí, mandar passar para todo mundo. Mas mandar também para o governo federal para ele aprender a fazer a listinha do que ele pode gastar ou não pode, que senão nós estamos mortos, não vamos mudar esse país nunca, não é verdade? Carlos, a gente faz por bem ou por mal, porque se não fizer, se endivida. E se não pagar a parcela, o banco corta e ninguém mais te empresta. Agora o governo precisou, faz mais dívida ou imprime papel, joga no mercado, gasta e daí todo mundo sofre o efeito inflacionário, porque é assim que funciona a matemática. Ela dilui nos preços que se elevam. Como dizia Pinga Fogo, estamos lascados, então. Doutor, obrigado, viu? Tá joia, Carlinhos. Desculpa porque eu estou revoltado, não dá mais.